9h15, voltamos a falar da notícia desta manhã. Condenação de Daniel Alves. Saiu a sentença, menos de 5 anos de prisão. Sandro Badaró está de volta ao estúdio, trazendo mais detalhes dessa decisão divulgada pela Justiça Espanhola. Fala aí, Sandro, bom dia. Bom dia, Sheila, bom dia a todos. Pena de 4 anos e 6 meses, que, se cumprida na totalidade, ele ficaria preso até julho de 2027, porque já cumpriu 13 meses de prisão preventiva. A imprensa espanhola já afirma que a defesa de Daniel Alves garantiu que ele vai recorrer da sentença. Cita a advogada do brasileiro Inês Guardiola, que diz, abre aspas, seguimos acreditando na inocência do senhor Alves. Ele já conhece a sentença e está inteiro. Defendemos sua inocência até o fim. Então, a atualização é de que a defesa diz que vai recorrer, sim, dessa condenação. E também a palavra da acusação, ou do advogado de acusação, que é o advogado também da vítima, que diz que teremos tempo para avaliar a sentença e rever tudo. O advogado destaca que, no primeiro ponto, a sentença reconhece a verdade da vítima e o sofrimento dela. Desse ponto, a defesa da vítima diz que está satisfeita, porque o crime de agressão sexual foi reconhecido. O fato dela ser vítima de agressão sexual foi reconhecido. Porém, a acusação diz, o dano não foi reparado e, se necessário, brigaremos por uma sentença justa. Então, indica que também pode avaliar de recorrer da sentença da juíza Isabel Delgado, da 21ª Sessão de Audiência de Barcelona. Lembrando, ele foi convocado, se falava em até mais 2 semanas para sair essa sentença, mas ontem saiu a notícia de que ele foi convocado e hoje de manhã confirmada a sentença. Ele pode, na verdade os dois, lados, podem recorrer ao Tribunal Superior de Justiça da Catalunha e também, em outra instância, o Supremo Tribunal da Espanha. Até lá, Daniel Alves segue preso na Espanha. Qual foi a sentença por completo, além da pena de privação de liberdade ou de cadeia por 4 anos e 6 meses? Ele deve, após julho de 2027, repito, se cumprir a sentença na íntegra, ele ainda tem o que na Espanha é chamado de liberdade supervisionada por 5 anos, tem que ficar um total de 9 anos afastado sem se aproximar da vítima e pagar uma indenização de cerca de R$800 mil, além das custas do processo. Lembrando, Daniel Alves agora condenado, considerado pela Espanha um agressor sexual, crime que ocorreu na noite de 30 de dezembro de 2022 em uma boate de Barcelona. A defesa pedia a inocência e a liberdade dele, o Ministério Público, e a acusação pediam 12 anos de cadeia. Muito tem se discutido que ele mudou a versão por 5 vezes, negou qualquer crime, disse que foi consensual até a última versão em que afirmou que estava embriagado. Código Penal espanhol diz que o consumo de álcool em caso de agressão sexual é um atenuante. É isso que está no código, sem julgar se o mérito ou não. Se isso foi levado em consideração. Eu ia te perguntar exatamente isso. Se está claro na sentença que o fato de ele ter alegado, sua defesa ter alegado, na última das 5 versões apresentadas, que ele estava embriagado, foi atenuante no final das contas ou não, como está no código? A gente ainda não tem essa informação, porque precisa aguardar toda a sentença. O que a gente tem o julgamento é fechado, não temos toda a sentença para aguardar quais foram os possíveis atenuantes ou não, lembrando que Daniel Alves pagou uma quantia de cerca de R$800 mil antes de tudo como indenização. Então a gente precisa aguardar a publicação completa da sentença para entender se a juíza entendeu que a pena é suficiente, se houve atenuante do caso, enfim. Mas é o que consta no Código Penal espanhol. E esse caso, a condenação de Daniel Alves, traz à tona outras situações que a gente tem envolvendo jogadores e ex-jogadores brasileiros. Para trazer o caso que segue pendente, é o do Robinho, para trazer a atualização. Ele foi condenado na Itália a 9 anos de cadeia por violência sexual. De novo, a gente fala aqui no Brasil estupro,
nos outros países acabam englobando uma série de crimes e classificando como violência sexual. Outubro de 2022, o Ministério da Justiça da Itália encaminhou aqui para o Brasil um pedido de extradição. O Brasil não extradita brasileiros natos, só que então houve o pedido da Itália para que ele cumpra a pena aqui no Brasil. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou de forma favorável a que Robinho seja preso e cumpra essa pena no Brasil, e agora o caso está no Superior Tribunal de Justiça, que não tem prazo para analisar. Muito se falou da possibilidade de, no fim do ano passado, começo desse ano, uma análise desse caso, mas a gente ainda não tem. Outros casos que repercutiram, o caso do técnico Cuca, quando era jogador, chegou a ser acusado de estuprar uma menor de idade. A gente falou aqui, esse caso prescreveu, então não houve uma condenação ou absolvição, e também foi arquivado um inquérito, não chegou a ser não virou um processo, não chegou a ser réu na justiça, do Neymar, que também foi acusado em 2019 por uma mulher que depois retirou as acusações. Então a notícia é essa: a defesa de Daniel Alves vai recorrer da sentença de 4 anos e 6 meses de cadeia. A acusação ou defesa da vítima ainda vai estudar se recorre ou não desta condenação por agressão sexual. A gente vai aguardar os recursos. De um lado já a certeza, do outro uma possibilidade aí de que haja recurso também pedindo uma pena maior do que essa. Muitos ouvintes não pegaram essa informação às 7 da manhã. Tô até surpresa assim com o volume de ouvintes que ainda não tinham acompanhado a notícia e acompanharam agora aqui na Band News FM. Falando, nossa, não tinha ouvido mais cedo, e a gente até comentou um pouco mais cedo sobre essa pena, né? A gente falou um pouco mais longamente sobre essa pena já, e muitos dos ouvintes, mais uma vez, surpresos, achando que saiu barato, que saiu pouca coisa diante do crime cometido, já que houve, pela condenação, crime, né? A condenação entende que houve crime. E muita gente chocada com o fato de, no Código Penal espanhol, a embriaguez ser considerada um atenuante, né? No Brasil, estou até em contato aqui com o nosso Aidar. Ele foi pesquisar direitinho aqui o texto do nosso Código Penal, mas ele já me adianta que aqui não existe isso. Aqui não é atenuante coisa nenhuma. E a lógica diz que não deveria ser mesmo, né? Bêbado ou não bêbado, o cara ainda é senhor das suas próprias ações. Se o cara não consegue se controlar ou controlar os seus instintos mais primitivos porque tá bêbado, não vá pra balada. Ou não beba. Mas, enfim, é o Código Penal da Espanha, né? Aí não tem como a gente discutir. Diga lá, Sandro. Agora, a informação que acaba de sair na imprensa espanhola também é que o fato, eu citei aqui, né, que ele, antes de tudo, pagou uma quantia de 150 mil euros destinada à vítima, e que, segundo a imprensa espanhola, a pena do ex-jogador foi reduzida por causa desse atenuante, e o fato dele ter pagado uma espécie de indenização antes para a vítima, isso foi considerado. Então, não se fala ainda se a questão da embriaguez, do consumo de álcool, entrou como atenuante. E agora sim, o Aidar confirma, aqui no Brasil é um agravante. A exemplo de acidente de trânsito. Era isso que eu ia falar, né? Se tem uma relação com os crimes de trânsito, né? Código Penal, circunstâncias agravantes, artigo 61, são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. Lei 7.209, de 11 de julho de 1984. Então aqui é exemplo de um acidente de trânsito. Crimes de agressão sexual são agravados pela embriaguez, ao contrário do Código Penal da Espanha. Valeu, Sandro. Valeu.